O título dessa mensagem é Meu Deus luta por mim. Na vida todos nós passamos por momentos difíceis, em que a gente sente que está numa batalha, em que nós muito provavelmente vamos perder. Porque em alguns momentos o inimigo é mais forte, as circunstâncias são adversas, os recursos de que dispomos são exíguos. Em alguns momentos a gente de fato acha que a gente vai perder. Isto vale para quem não crê em Deus e muitas vezes até para quem crê em Deus também. Mas a Bíblia inteira está recheada de histórias verdadeiras, em que quando os recursos humanos falham, o Deus que intervém sobrenaturalmente leva o seu povo a uma vitória acachapante. E eu quero dizer para você hoje, não importa qual seja a batalha que você está enfrentando, eu quero te dizer que o seu Deus luta por você. Diga assim: o meu Deus luta por mim. E eu quero meditar com vocês sobre a história de um rei chamado Ezequias, de Judá, que teve uma das experiências mais tremendas na Bíblia, por volta do ano 701 a.C. Eu vou ler o texto e depois vou meditar com vocês sobre essa história e vamos tirar algumas lições importantes. Isaías 37, versículos 36 a 38 diz o seguinte: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Os assírios eram o povo mais poderoso daquela época. 21 anos antes desse episódio, os assírios invadiram o norte de Israel e levaram todas as tribos cativas. E eles tinham um sistema para literalmente destruir não só um exército, mas destruir uma cultura. Como eles agiam? Eles invadiam uma terra, pegavam aquelas pessoas e levavam como escravas para uma outra terra. E nesta terra que ficava desolada, eles traziam um outro povo para que ali habitassem. Então, nesse sistema de rodízio de escravos, eles não só venciam os exércitos, mas descaracterizavam completamente aquele povo. E é por isso que quando os judeus tinham que lidar com os samaritanos, eles os acusavam de ser povos miscigenados, e de fato eram. Porque aqueles povos que os assírios trouxeram de outros lugares para a região da Samaria se misturaram com os restantes dos judeus, e obviamente aquele povo deixou de ser judeu puro e deixou de ter as crenças puras. Então, imagine o seguinte: 21 anos antes, das 12 tribos de Israel, 10 foram levadas cativas, para nunca mais voltar. No ano 722 a.C. Agora, no ano 701, Senaqueribe chega até Judá, as últimas duas tribos que haviam sobrado, Judá e Benjamim. Benjamim bem menor, e portanto Judá era a tribo que prevalecia. Hoje, quando você fala do povo judeu, eles são descendentes da tribo de Judá, porque as demais se perderam. Então ele chega lá, toma 46 das cidades de Judá,
e vêm e fazem um cerco em torno de Jerusalém, um cerco que durou aproximadamente 5 meses. Pelo fato do rei Ezequias saber que os assírios viriam, ele aproveitou uma fonte chamada fonte de Gihon, que fica ali na parte oriental da cidade de Jerusalém, e ele trouxe a água para dentro dos muros, de maneira que o povo conseguia beber água e estavam acabando com as provisões de alimento. Mas conseguiram resistir os 5 meses do cerco de Senaqueribe. Acontece que já estava chegando ao fim as provisões. E a guerra começou de uma forma muito extraordinária. E quando a gente estiver aqui fazendo uma análise, eu quero que você pense como a estratégia de Senaqueribe muitas vezes é semelhante à estratégia de Satanás contra a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu quero começar falando da ameaça dos assírios. Senaqueribe, o rei assírio, que cercou Jerusalém com o objetivo de conquistar e destruir, ele queria obliterar, ele queria tirar do mapa, ele queria acabar com o povo de Israel. Já tinha levado as 10 tribos, só faltavam as últimas 2. Mas havia um motivo, uma razão para aquela ameaça. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, este rei que é bom, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. No livro de Reis, segundo livro de Reis, Deus está falando por que as 10 tribos do norte pereceram. Está dizendo a razão por que eles não puderam prevalecer contra Senaqueribe. Porque eles pecavam constantemente. Porque eles não obedeceram às leis de Deus, às leis de Moisés. As 10 tribos do norte, elas se meteram em muita idolatria. E Deus deu muito tempo para eles se arrependerem, e eles não o fizeram. Agora, Senaqueribe, tomado com aquela certeza de que se ele venceu outros povos, se ele venceu as 10 tribos, ele iria vencer também o povo de Judá. Eu quero que você olhe para o teu irmão e diga assim: mas ele não sabia de uma coisa. Havia um homem que confiava em Deus, Ezequias. E lá em Isaías 36:1 diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Só faltava Jerusalém. Depois que ele conquistou as cidades de Judá, Ezequias, ainda que fosse um homem temente a Deus, num primeiro momento ele tenta fazer um acordo para aplacar a ira de Senaqueribe. E o texto diz assim, 2 Reis 18, de 13 a 16: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Espera lá, no que ele errou? O que ele está dizendo para Senaqueribe? Olha, eu lutei contra você. As cidades que você tomou e eu tentei impedir que isso aconteceu. Me perdoe, eu não consegui. Vamos fazer um acordo? Às vezes a gente também é tentado fazer acordo com o diabo. Às vezes, uma primeira derrota, uma segunda derrota, nos dá a sensação de que nós não vamos conseguir vencer. E aí então a gente começa a querer fazer acordo com o diabo, porque foi isso que ele fez.
Ele pediu desculpas para o rei da Síria, falou: eu errei, retira-te de mim, tudo que me impuseres eu suportarei. E aí, gente, então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ah, você quer fazer um acordo comigo? Então me paga 300 talentos de prata e 30 de ouro. Ezequias falou: tudo bem. Agora eu pergunto para vocês acham que o rei da Síria ia embora? E a pergunta que eu faço para você é: vocês acham que quando você tenta fazer um acordo com o inimigo, porque não crê que Deus vai te dar a vitória, ele vai parar? O diabo vem para roubar, matar e destruir, meu irmão. Então, ainda que Ezequias fosse um homem de Deus, naquele momento ele falou: não deu certo, eu tentei resistir, perdi tudo, só sobrou Jerusalém. Eu vou tentar aplacar a ira dele, pagando o que ele pedir. Então, deu-lhe Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. É interessante, por causa de medo, ele tirou até do templo de Deus. Assim como está cheio de crente que quando acha que o inimigo vai vencer, ele deixa de dar dízimo, ele deixa de dar oferta. Por quê? Porque ele não está mais crendo que Deus é um Deus que livra. Ele está fazendo acordo com o inimigo. E foi exatamente isso que ele fez. Agora eu pergunto para vocês acham que o rei da Síria parou? Não, ele continuou a ameaçar Judá. O versículo 28 a 35 diz: então Rabsaque era o capitão dele, do Senaqueribe, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias. Gente, imaginem uma cidade murada. Quem já foi a Jerusalém sabe que Jerusalém é uma cidade murada. O camarada ficava gritando para que o povo que estava lá ouvisse. Ele começou a gritar: não fica ouvindo o rei de vocês não, não fique ouvindo Ezequias não, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim. Olha o diabo falando: faz as pazes comigo, não ouve teu rei não, porque Deus não vai poder livrar vocês. Aí ele diz: cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que vivais e não morrais. Sabe o que ele está dizendo? Não ouçam o seu rei, se entreguem para mim, e eu vou levar para vocês para uma outra terra. Essa aqui não é mais de vocês, eu vou levar para uma outra terra. Mas lá vocês vão poder plantar a sua vinha, beber a sua água. Vocês acham que ele ia dar isso para eles? Não. Ele ia escravizá-los, mas ele está ali ameaçando para que o povo perdesse a sua fé em Deus. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena, Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desse país os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? O que ele está dizendo? Olha, do mesmo jeito que os outros deuses não puderam livrar os seus povos, o Deus de Israel também não vai. Onde é que está o erro, meu irmão? O erro é que ele só tinha lidado com deuses falsos.
E eu quero declarar para você hoje, ainda que o diabo esteja dizendo isso para você, você vai dizer, esfregar na cara dele: mas o meu Deus é verdadeiro. O meu Deus é verdadeiro. Amém? Dá uma glória, uma salva de palmas aí para o Senhor. E o erro do rei da Síria, porque agora ele estava insultando o Deus de Israel. 2 Crônicas 32:17 diz: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Queridos, muitas vezes Davi, quando estava enfrentando os inimigos, ele dizia: Senhor, luta a minha batalha, porque se eu perder, eles vão dizer: o Deus de Davi não é um Deus forte e poderoso. É assim que você tem que orar, meu irmão. Ao invés de você ficar fazendo acordo com Senaqueribe, fazendo acordo com o inimigo, você tem que orar a Deus. Você tem que dizer: Senhor, eu sou teu filho, eu falo do teu nome. Se eu for destruído, Satanás vai dizer que o Senhor não tem poder, e as pessoas que me conhecem vão dizer que o meu Deus não tem poder. Eu quero te desafiar a orar assim, se Deus não vai intervir na tua história. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos parar de olhar para as circunstâncias. Então aqui já foi apresentado todo o contexto. Em segundo lugar, eu quero mostrar a sabedoria de um homem de Deus, um rei que mudou a história. E aqui tem de novo uma sucessão de fatos que culminam na vitória cabal que eu li no início da mensagem. Deus enviando um anjo só, e um anjo matou 185 mil soldados assírios. Bom, a primeira coisa que Ezequias faz é buscar Deus. Ele vai e fala para Deus: o Senhor está vendo, o Senhor vai deixar barato ou vai intervir? E Deus promete o livramento a Ezequias. Isaías 37, 33, 34 diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade e nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Querido, quando você pega um texto desse assim, você tem que dizer: Deus, eu sou como Ezequias, eu creio num Deus todo-poderoso. Eu quero essa promessa para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios. Você vai dizer: o rei da Síria não vai entrar. Você ora a Deus: Senhor, que ele não prevaleça sobre a minha vida. Amém? E quando Deus promete, meu querido, vai acontecer. Ezequias então deu ordem ao povo para que não respondesse aos guerreiros de Senaqueribe fora dos muros, mas confiasse no Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: sabe que muito crente perde a fé? Porque ele fica conversando com os enviados do diabo. Se você ficar conversando com aquele que vem para te trazer uma notícia ruim, se você ficar abrindo o teu coração, os seus ouvidos, e se expuser àqueles que vêm como enviados de Satanás para destruir a tua fé, você vai cair. Por isso que Ezequias falou: para de falar com eles, não conversa mais com os enviados de Senaqueribe. E o povo obedeceu. Digo, o povo obedeceu. 2 Reis 18:36 disse: calou-se porém o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Deus afirma que a afronta de Senaqueribe era uma afronta a ele. Querido, quando você é fiel a Deus, quando o inimigo levanta contra você, ele está levantando contra Deus. E aqui, em 2 Reis 19, 5-7 diz: foram pois os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isso ao vosso Senhor:
assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. E detalhe: quem se levanta contra Deus, levanta para cair. Era comum naquele tempo que um guerreiro, um rei, antes de ir para uma batalha, ele entrava no templo do seu Deus, e ele ofertava a sua espada, consagrava aquela espada para que o seu Deus a abençoasse, e através daquela bênção ele vencesse a batalha. E sabe o que aconteceu, gente? A mesma espada que ele ofertou aos seus deuses, para que ele pudesse vencer Jerusalém, foi a espada que os seus filhos usaram para matá-lo. Então quero dizer para você, quando você confia em Deus, Deus vai ser inclusive irônico contra os seus inimigos. Amém? Agora, diante da promessa de livramento, as afrontas continuaram. Então não pense você que quando você fica firme com Deus, imediatamente as coisas vão deixar e os problemas vão acabar. Às vezes eles vão ficar até mais difíceis. Por quê? Porque você precisa crer a despeito das circunstâncias. Repita comigo: não importa o que eu sinto, mas importa a fidelidade de Deus. Diga: não importa o que eu veja, importa o que Deus falou. Então, além das palavras que eram gritadas para além dos muros, Senaqueribe ainda mandou uma carta para Ezequias. 2 Reis 19, 10 a 13. Assim falareis a Ezequias, o rei de Judá: não te engane o seu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Veja quantos povos ele tinha destruído. Ele pensou que era igualzinho. Já derrubei todos, já tomei todos. Jerusalém vai cair também. Ou seja, mesmo quando Deus fala, o inimigo vai se levantar para dizer: não confia não. E Deus está me mandando te dizer assim agora: consagra a tua vida, consagra a tua família, consagra o teu negócio a Deus, e diga: Senhor, a minha vida é tua, a minha família é tua, os meus negócios são teus. Pai, não permita que eu sucumba. E vai e reivindica perante Ele. Pode usar esse argumento: Senhor, se eu falir, se eu quebrar, se as coisas não derem certo, é o teu nome que vai ser envergonhado. Então o rei Senaqueribe tinha uma longa lista de vitórias, mas diante da ameaça, Ezequias perseverou na dependência com Deus. Quando ele recebeu a carta de Senaqueribe cheia de ameaças, ele foi para o templo e se prostrou diante do Senhor. Hoje você está aqui no templo. Quantos aqui vão se prostrar na presença de Deus e clamar hoje? Deus não quer chororô não, viu? Porque quando você chora, você fica: ai Deus, é porque você já está descrendo que Deus é fiel. É porque você já está descrendo que Deus se importa com a tua vida. Meu querido, Deus te ama. A Bíblia diz que Jesus não poupou o seu próprio filho, como não dará juntamente com ele todas as demais coisas. Se você perseverar em Deus, na confiança em Deus, a vitória virá. Em nome de Jesus. Declare assim: a vitória virá em nome de Jesus. E 2 Reis 19, de 15 a 19, ele orou uma oração tremenda. E orou perante o Senhor dizendo: e esta é a oração que você tem que orar também. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Diga assim: Deus está acima de todas as coisas. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Em
Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e as lançaram no fogo os deuses deles. Por quê? Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Essa é a oração dele. Senhor, ele venceu mesmo, porque os deuses daqueles povos não eram deuses de verdade. Só Tu é o Senhor Deus. Quantos aqui hoje vão ter coragem de se levantar contra a afronta do diabo e orar desse jeito? Querido, às vezes nós somos tão incrédulos. Às vezes a fé de alguns crentes é exatamente igual a dos ímpios. Não é fé, é simplesmente esperança. É só expectativa, parece a bolsa de valores. Não é? Bolsa de valores, ela sobe ou desce por expectativa. Se está com expectativa, sobe. Deu um abalozinho, cai. Está parecendo os crentes às vezes. A tua fé não tem que ser na bolsa de valores, meu irmão. A tua fé tem que ser no Deus dos deuses, no Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, quando a tua alma estiver dilacerada, então quando tudo disser o contrário, você vai dizer para Deus: Senhor, eu creio em um Deus verdadeiro e poderoso. Não importa que as circunstâncias estejam assim, não importa que esse país esteja abalado, não importa que a economia esteja em frangalhos, eu não dependo disso. Eu creio no Deus que é Senhor dos senhores, ó Pai. Opera na minha vida. E Deus respondeu a oração de um homem que nele cria. Isaías então mandou um recado para Ezequias, dizendo que Deus havia ouvido a sua oração, dizendo: assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu, diga, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Gente, eu fico impactado com um negócio desse aqui. Davi, meus irmãos, é o antecessor de Ezequias. Ezequias descendente de Davi, 300 anos depois. Esse episódio, a história conta que foi no 701 a.C. Davi viveu no ano 1000. Por amor, no meu nome Deus está falando. É o meu nome que está em jogo. Mas não é só meu nome, é a descendência do meu servo Davi, a quem eu amo. Querido, eu quero dizer que Deus se importa até com a sua descendência. Imagina você, se você for um homem, uma mulher fiel a Deus, você imagina se daqui 300 anos Deus falar: porque a minha serva Pina me amou, eu não vou permitir que nada aconteça com a descendência dela. Você não pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Esse é o nosso Deus. O seu amor e a sua fidelidade vai além do nosso tempo de existência. E aí Deus destruiu o inimigo numa só noite. 2 Reis 19, 35 a 37 diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Só um anjo
A Bíblia diz que Deus é Yahweh Tsebaot, o Senhor dos exércitos. São bilhões de anjos. Um anjo matou 185 mil. Agora eu quero perguntar para você: você crê nesse Deus? Você crê que esse Deus contende por você? Diga assim: o meu Deus luta por mim. Então para de chorar, para de reclamar, para de ser liderado pela tua alma. Diga: eu creio no meu Deus, Ele vai me livrar. Aleluia, dá um grito de júbilo aí, meu irmão. E como Isaías havia profetizado, ele nunca pôs um pé dentro de Jerusalém em toda a sua vida. E acabou sendo morto pelos seus filhos, pela espada que ele consagrou ao seu Deus. Se um anjo é capaz de exterminar um exército inteiro, e a história diz que muito provavelmente houve uma praga mortal que matou todo aquele exército numa noite. E agora eu quero entrar na última sessão desta mensagem, fazendo as últimas reflexões. Diga assim: o Senhor sempre luta pelos que são totalmente seus. Primeiro versículo que eu quero citar como prova disso está em 2 Crônicas 16:9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus fica passando os olhos na terra, e o que Ele deseja mesmo é mostrar-se forte para aqueles que o seu coração é totalmente dele. Então eu quero dizer para você que se a tua enfermidade é muito séria, como é que Deus se mostra totalmente forte, curando a tua enfermidade? Se o teu problema é financeiro, a provisão de Jeová Jiré será maior do que a tua necessidade. Se o teu problema é espiritual, de batalha espiritual, os anjos do Senhor vão desbaratar todos os ataques do inimigo espiritualmente. Amém, irmãos? Não existe área que Deus não possa se mostrar forte para aqueles cujos corações são totalmente dele. Amém? Diga: Senhor, o meu coração é totalmente seu. Eu acho lindo Davi, o relacionamento de Davi com Deus. Porque eu vou falar uma coisa: eita camarada, carne de pescoço. Davi não era santo, meu irmão, não era nem fácil. Mas quando chegava com Deus, ele se humilhava, ele se prostrava, ele amava Deus. E por isso Deus falou: este é um homem segundo o meu coração. De quem você quer ser queridinho, dos homens ou de Deus? Porque se você for querido de Deus, Ele vai se mostrar forte na tua vida. E eu quero profetizar aqui nesta manhã, quero profetizar para você que está me vendo, que o ano de 2023 vai ser um ano de guerra espiritual, porque cada ano que passa o cerco está se fechando, mas Deus vai se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas com um grito de júbilo. Ah, pastor, mas será que Deus está me vendo? Salmo 139, 1-5 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas, repete comigo: tu me cercas por trás, e por diante e sobre mim pões a tua mão. Diga: tu me cercas por trás, e por diante e sobre mim pões a mão. Não é lindo, irmãos? Aleluia. Ele nos vê até mesmo no meio das trevas, até mesmo na lama Ele nos vê. Salmo 39, 139, o mesmo Salmo, versos 11 e 12, diz assim: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão,
e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Nem a escuridão mais tenebrosa pode impedir a luz e a glória de Deus na vida do crente. Então eu quero profetizar na tua vida: se a tua alma está acabrunhada, entristecida, abatida, se tem trevas na tua alma, se os teus pensamentos são ruins, de suicídio, de desistência, eu profetizo a luz de Jesus para brilhar sobre a tua alma, e as trevas não prevalecerão. Aleluia! Esquece as suas conjecturas e reflexões humanas, porque Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Êxodo 14, 13 e 14. O povo de Israel está diante do Mar Vermelho, e nas suas costas, na sua retaguarda, vem milhões de soldados egípcios para destruí-los. E o povo começa a clamar, porque não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Na frente estava o mar. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Queridos, tem momento na vida do crente que o crente tem que lutar, mas tem momento na vida do crente que o crente não tem forças para lutar. E Deus fala: cala a boca e invada o mar. Moisés falou: os egípcios que vocês estão vendo nunca mais vão ver. Eu fico pensando, o que ele está querendo dizer com isso? Será que Deus tinha revelado que o mar ia abrir e ia fechar? Eu creio que não. Mas eu já tinha dito para ele: acaba aqui essa história. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: acaba aqui essa história. Querido, o diabo pode vir contra a sua vida, e você pode estar achando que você não tem vitória, mas Deus está te dizendo: se você crer em mim, vai acabar a história com a tua vitória e a derrota de Satanás, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Eu citei para vocês Davi, né? Que Deus cita 300 anos depois: olha, eu vou livrar vocês, Ezequias, por amor do meu nome e por causa do meu servo Davi, o teu avô. Olha o que Davi fez, quando ele também estava diante de um inimigo muito mais poderoso que ele, chamado Golias. Em 1 Samuel capítulo 17, pensa bem, Davi tinha menos de 20 anos, porque ele não estava no exército. Ele foi até o vale de Elá para levar comida para os irmãos dele que estavam no exército. Ele era abaixo de 20 anos. Não tinha treinamento no exército. E ele chega lá, vê aquele camarada daquele tamanho afrontando o povo de Deus e o próprio Deus durante 40 dias e 40 noites. Olha o que ele fala para Golias. É por isso que Deus fala: esse aí é dos meus. Esse aí eu não vou só livrar ele, eu vou livrar a descendência dele inteira. 1 Samuel 17, 47 diz: saberá, isso é Davi falando. Davi falando para o Golias: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então repita comigo: saberá toda esta multidão. Agora fala com todo o teu coração que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, dá um grito de júbilo aí, meu irmão. Glória a Deus. Davi sabia que ele não tinha chance, mas ele sabia que ele ia ganhar, porque a guerra é do Senhor é a guerra. Querido, você pode dizer hoje, nessa manhã: Senhor, do Senhor é a guerra. Diga: da minha família, diga: dos meus negócios, diga: das minhas lutas pessoais, diga: do Senhor é a guerra. Amém, irmãos? O Senhor luta por mim, diga: o Senhor luta por mim. O Senhor lutou pelos descendentes de Davi.
E lá em 2 Reis 19:34, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E eu quero concluir, meu querido. Todos nós já nos encontramos, ou nos encontraremos em algum momento na vida, diante de uma circunstância que não podemos vencer sozinhos. Deus nunca prometeu nos tirar desse mundo, mas nos livrar do mal. Sabe esse intento que o diabo tem de te roubar, de te matar e te destruir? Sabe por que ele não fez ainda? Porque ele não pode. Porque você tem uma marca sobre a tua vida. Você tem o selo do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva, é nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queridos, quando eu era menino, adolescente, eu era mas tão sangue ruim. Todo dia eu levantava de manhã e falava, hoje eu quero fazer alguma coisa diferente para arregaçar com alguém. Pensa nas piores coisas. Saía, por exemplo, nas festas, enchia a cara, depois passava na frente da delegacia, jogava pedra na delegacia. Eu levantava e eu falava assim, hoje eu vou fazer alguma coisa de extraordinário. Todas as mães dos meus amigos falavam, não anda com esse menino não, ele tem um diabo no corpo. Falavam, e eles me contavam. Aí eu falava assim, não ouve com sua mãe não, sabe nada. Se fosse hoje eu diria, inocente, não sabe nada. Mas sabe o que eles diziam a meu respeito também? Quando baixava a polícia e pegava a nossa gangue, eu nunca estava. Aí eles diziam assim, esse Lamartine é muito largo. Toda vez que dá algum BO, ele não está. Sabe por quê? Porque Deus já me amava e sabia quem eu seria. Ele me guardou. Eu quero te dizer, Ele te guarda. Ele sabe o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele sabe até quando você vai se render completamente a Ele. Amém? Aplauda mais, dê um grito de júbilo. Por amor a mim e por amor ao meu servo Davi. O segredo, meu querido, para termos o Todo-Poderoso lutando por nós, é dar o coração para Ele. O que é dar o coração para Deus? É ser verdadeiro com Deus. É não dar desculpa quando Ele disser para você, está errado. É verdade, Senhor, está errado. Me ajuda a mudar. É você dar o melhor para Ele. Tem gente que busca a Deus para que Deus seja o servo e Ele seja o Senhor. Deus, resolve meu problema, resolve o problema da minha empresa, resolve o problema da minha família. Deus, cura minha enfermidade. Começa a ficar bem, sabe o que acontece? Vaza. Tem crente que a vida inteira vai ter que passar dificuldade porque não entendeu. Querido, não adianta você querer enganar Deus. Agora eu vou ficar bonzinho. Você esqueceu que Deus conhece até o fim e já voltou? Ou você vai dar o coração de verdade para Ele, ou não vai resolver. Mas se você tiver o coração totalmente em Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Ele quer o seu coração. Nós não somos capazes de vencer sozinhos os inimigos espirituais que se levantam contra nós. Mas nós precisamos entender que Deus nunca aceitará ser o segundo na sua vida. Ou Ele vai ser o primeiro, ou você vai lutar por sua conta e risco. Às vezes, Ele é até misericordioso, porque Ele está vendo lá na frente. Mas está cheio de crente que apanha do diabo direto. Por quê? Porque não entrega o coração.
Então quero terminar essa palavra. Eu peço que você feche os seus olhos. O meu Deus luta por mim. Você pode repetir, diga: o meu Deus luta por mim. Mas primeiro Ele quer o seu coração. Por isso eu quero perguntar para você que está aqui hoje, para você que está me vendo pela internet: você já entregou o coração para Deus verdadeiramente? Não adianta você ser um religioso. Deus quer que você dê o coração para Ele. Deus é capaz de mudar a tua história. Ele mudou a minha e ainda continua mudando. Nós estamos chegando no final do ano. É um tempo de refletir, de pensar numa nova vida. Eu quero perguntar para você hoje: você não quer entregar o teu coração para Deus? Para experimentar o que Ezequias experimentou? Que rei extraordinário. Este homem também experimentou uma doença incurável. E o profeta Isaías disse: você vai morrer, resolve as suas coisas, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que ele virou para o lado da parede e clamou a Deus. E porque ele era um homem que amava a Deus, Isaías não tinha nem saído do palácio. Deus falou: pode voltar, porque eu vou fazer algo tremendo na vida dele. Isaías volta e diz: Deus está te dando mais 15 anos. Eu quero dizer para você que este é o Deus que eu creio. Este é o Deus Todo-Poderoso que ainda hoje quer fazer algo lindo na tua vida. Mas Ele quer o teu coração. Então, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus e deixar de ser somente um religioso e dar tudo para Ele, os teus sonhos, os teus desejos, as suas fraquezas, as suas ansiedades, que você possa chegar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero me entregar a Ti como meu único e suficiente Salvador. Só o Senhor pode me livrar dos Senaqueribes da vida e do próprio diabo. Alguém que queira entregar a vida a Jesus hoje, levante a sua mão, eu vou orar com você e por você. Fica com a mão levantada, por favor. Por favor, abra um pouco mais as luzes para que eu possa ver. A igreja fique com os olhos fechados. Alguém que queira hoje se render a Jesus, graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida também. Há mais alguém? Hoje é dia, não saia daqui sem ter essa decisão com o Senhor. Eu quero pedir a vocês que estão entregando a vida para Jesus, venham aqui à frente, eu vou orar com vocês. Por favor, pode vir aqui, quem está entregando a vida para Jesus. E se você hoje está aqui também me assistindo pela internet, você vai entregar a sua vida igualmente. E hoje vai começar uma história, e o inimigo vai cair na sua história, e o Senhor vai restaurar a sua vida, amém? Talvez você esteja vivendo um momento de fraqueza, e o Senhor está dizendo: eu quero me mostrar forte para com você. Pode vir aqui no meio, por favor. Por favor, pode chegar, meus jovens. Coisa linda, namoradinhos, né? Bonitinhos, os dois vindo de mão dada. Pode vir. Quantos anos você tem, meu jovem? 20 anos. Eu entreguei a vida para Jesus com 19. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei arrasado. Eu tenho certeza que vocês não são 1/10 do que eu fui, de coisa ruim. Vocês parecem ser gente boa. Mas eu me lembro que eu cheguei naquele dia, e eu já cheguei com arrogância. Eu fumava, né? E eu não conseguia largar o cigarro. E eu falei assim: ó Deus, esse camarada aí, quando ele começou a pregar, eu falei: quem foi o desgraçado que contou a vida para mim, minha vida para esse cara? Não era o desgraçado, era o Espírito Santo. Aí depois ele falou: não. Eu falei: não, ele não pode saber de tudo, tem alguma coisa aí. Quando eu cheguei, eu falei: Deus, se o Senhor me ama mesmo, se tem perdão para tudo que eu fiz, eu quero que o Senhor tire de mim a vontade de fumar.
se eu não conseguir largar, eu vou falar para esses crentezinhos aí que isso tudo é uma farsa. E fui lá. Aí as pessoas vinham, me abraçavam, parabéns, parabéns, e eu não sentia nada. Eu olhava e falava assim: o que mudou? Não, você vai ver o que Deus vai fazer. Isso era uma sexta-feira de carnaval, dia 27 de fevereiro de 1981. Passou, eu tinha levado na minha mala, na parte de baixo que tinha aquele zíper, né, que fica coisa meio escondida. Tinha levado garrafinha de uísque, um monte de cigarro. Eu falei: eu vou azucrinar com esses crentes aqui. Esqueci do cigarro na sexta, no sábado, no domingo, no segunda, na terça. Na quarta a gente estava voltando, paramos num posto de gasolina. A hora que eu vi uma pessoa fumando, o Espírito Santo me visitou. Naquele momento eu percebi que Deus tinha me aceitado. E nunca mais, eu falo perante Deus aqui, eu senti vontade de fumar. Eu cheguei na casa dos meus pais, contando. Minha mãe e meu pai fumavam. E minha mãe ficou toda preocupada: e agora, filho, eu fumo, seu pai fuma. Eu falei: mãe, Jesus me libertou. E eu nunca mais tive vontade. E eu naquele dia eu disse: Senhor, eu quero te servir. Não tem nada que me dá mais alegria do que ver pessoas se rendendo, porque eu sei que vai mudar a vida de vocês. Vocês estão preparados? Então põe a mão no coração. Diga: Senhor Deus, eu me sinto indigno. Eu sei que eu sou pecador, mas hoje eu entrego o meu coração para Ti. Eu quero Te receber como meu Salvador e meu Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor se mostre forte para mim, para que as pessoas saibam que o Senhor existe. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês acompanharem o ginásio. É para lá ou é para cá? Para com os diáconos, que eles vão ministrar sobre a vida. Mas olha, anota a data. Nunca mais esqueça dessa data, porque hoje Jesus entrou no coração de vocês. Amém? Deus abençoe. Por favor, sigam os diáconos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido? Dê um glória a Deus aí, igreja. Quantos aqui já são de Jesus, mas querem hoje colocar o seu coração no altar, dizendo: Senhor, eu não quero confiar nas coisas dessa vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vem entregar aquilo que te traz ansiedade, que te traz medo, que te traz preocupação, aquilo que rouba a sua alegria. Ore comigo, diga: Senhor Deus, sondas o meu coração e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. Transforma-me, Senhor. Hoje eu quero entregar os meus tesouros diante do teu altar. Quero entregar as minhas mazelas, minhas ansiedades, meus erros e pecados. Mas eu quero entregar o meu amor. Espírito Santo, não quero deixar que Tu estejas apagado, mas que o Teu fogo possa me transformar. Que as águas vivas que purificam o meu coração possam fluir da minha vida. Eu entrego a minha vida, Senhor, diante do Teu altar. Quero Te honrar e Te glorificar todos os dias da minha vida. Eu entrego as minhas lutas e eu declaro hoje: o meu Deus luta por mim. O meu Deus luta por mim. O ano de 2023 não será de tristeza, mas de júbilo, porque a minha esperança está em Ti.
Aleluia. Aleluia.